Legal. Você falou muito também da implantação do planejamento, né? Porque entendo que é uma dificuldade, porque o dia a dia acaba consumindo, né? O operacional, ele te traz para aquela exigência e quem tem que ser um agente de transformação não consegue, tem dificuldade às vezes em encontrar esse momento, né? Eu vou perguntar para o Anderson, por que que as empresas enfrentam essa dificuldade para implantar o planejamento, aquilo que foi definido, né, dentro de uma imersão que foi até consensada, né, entre os líderes, e parece tão claro, né, e às vezes tão óbvio, mas na hora de pôr em prática existe muita dificuldade e muitas empresas não conseguem realizar essas ações. Eu tenho só um podcast para te responder isso. Vamos tentar. A gente já fez aí centenas, né, de planejamentos estratégicos, hein? Mas alguns erros são extremamente comuns, né? Eu poderia usar aí um sofisma, um eufemismo, mas o problema é erro mesmo, é má condução. E eu queria citar alguns que eu acho que é importante. À medida que o Igor foi falando, eu até fui rabiscando alguns aqui, que eu acho que são bastante relevantes nesse fracasso do planejamento estratégico. O primeiro grande problema é a empresa achar que planejamento estratégico é um documento. Planejamento estratégico não é um documento. Planejamento estratégico é um estilo de vida. Planejamento estratégico precisa ser incorporado ao DNA da empresa. Então, se eu tratar o planejamento estratégico como um documento, ele vai ser um belo de um encarte muito, muito bonito, colocado dentro de uma gaveta. Então, a gente tem essa clareza de que planejamento não é um documento. Se a gente fizer um planejamento com a visão de que ele deve ser um documento, porque nós estamos jogando dinheiro fora com consultoria, com a equipe reunida. Então, acho que esse é um erro muito comum. Outro erro comum que eu percebo e que eu tento evitar muito nos nossos processos é a empresa foca no instrumento e não no resultado que o instrumento vai dar. Eu sempre digo que qualquer instrumento que a gente usa na gestão, dentre eles o planejamento, ele não é um fim em si só, né? A gente não está fazendo aquilo para o planejamento. A gente está fazendo aquilo pelos resultados que o planejamento pode dar. E às vezes a gente fica focado na metodologia e no instrumento e na burocracia ou na disciplina do instrumento e a coisa não se conclui de uma forma adequada. Eu brinco que às vezes é importante a gente subverter a lógica do instrumento, porque aquela empresa tem algumas peculiaridades que, se a gente seguir a lógica conceitual, aquilo que a teoria, que os livros falam, aliás, os livros falam muita bobagem, a internet fala mais ainda, se a gente for seguir aquilo, a gente não vai chegar num final legal. Então, não entendam que o planejamento é um fim em si mesmo. Ele é um meio para se alcançar resultados. Outro grande problema da execução do planejamento, da elaboração do planejamento, é a superficialidade. O planejamento, ele é simples, mas precisa ser simples, mas ele não é superficial. Eu vejo muito na internet, é um tema que eu acompanho algumas pessoas falando. Eu achei sensacional uma que eu vi recentemente: faça seu planejamento estratégico em 5 passos. E aí o cara estava ensinando que se ele seguir os 5 passos lá no site dele, lá no Instagram dele, que o planejamento está pronto. Isso é de uma bobagem absurda, né? Existe pelo menos que eu conheço, é um site só. Se você colocar lá os principais, responder lá as 10 perguntas, o planejamento sai pronto. Eu acho isso sensacional, né, cara? Então, todos esses processos são muito superficiais e o resultado é ruim. Processo superficial, resultado fraco. Só que o executivo, ele prioriza a agilidade em detrimento da qualidade. Ele precisa fazer rápido, afinal de contas, chegou novembro, ele precisa fechar o planejamento em novembro, para o orçamento ser fechado em dezembro, para começar o ano. Eu acho isso uma baboseira sem tamanho. Eu sempre falo que não existe hora para planejar. Qualquer hora é hora boa. E se você planejar, por exemplo, em maio, qual é o problema? Você está planejando a partir de junho, então a gente precisa quebrar esse paradigma aí. Então a superficialidade é um problema grave.
Essa superficialidade, ela se caracteriza principalmente numa etapa do planejamento. Tem uma etapa do planejamento que é a análise, que hoje a gente chama de SWOT e tal, mas é a análise de ambiente interno e ambiente externo, para a gente fazer uma reflexão sobre as nossas mazelas, nossos potenciais, as ameaças que o mercado nos dá, as oportunidades que se aparecem e tal. E existem também alguns instrumentos que simplificam essa análise SWOT, fazem lá um diagrama com 4 quadrantes, cada quadrante tem 2 ou 3 frases pré-fabricadas e você só preenche. A análise de ambientes, a análise SWOT é o ponto mais relevante do planejamento estratégico. Faça mal feito e seu planejamento não vale nada, né? Então, nós na estratégia, a gente investe energia, tempo para fazermos uma análise de ambiente adequada. Significa que nós precisamos analisar todos os processos, desde o mais... Não, significa avaliar com profundidade tudo aquilo que é relevante e não passar por cima. Acho que esse é uma dificuldade também muito grande. Existem 2 outras que não são da metodologia, são do gestor ou do executivo e que tem a ver com características pessoais. A primeira característica, que é um problema de insucesso de planejamento, é a falta de coragem do executivo. Se no planejamento estratégico fica definido que você vai eliminar uma linha de produtos, o que você tem que fazer? Eliminar a linha de produtos. Mas não, aquela linha de caso real, aquela linha de produto foi a linha que eu construí para montar a minha empresa em 1969 e que eu tenho grande apreço por ela. Aí a gente vai avaliando e pergunta assim, mas quantos % da sua venda são esses produtos? 0,01. E o lucro? Não, o lucro ele não dá lucro não, mas é o produto do meu coração. Cara, faz nenhum sentido. Precisa ter coragem para fazer as coisas. E fazer as coisas significa fazer todas as coisas que sejam necessárias. Essas coisas passam por decisões desagradáveis, difíceis, sofridas, algumas muito alegres, muito satisfatórias, mas você tem que ter coragem para fazer. Então a falta de coragem é um grande problema. Essa falta de coragem, ela se caracteriza também por 2 coisas importantes. A primeira é o medo de contrariar colaboradores. A gente tem no Brasil uma faixa de empresas que está aí com seus 30, 40 anos de existência. É muito comum a gente trabalhar com esse público, né, César? E a gente vê nessas empresas, sempre tem aquele colaborador que participou com o fundador da construção, é o cara de maior confiança, a família, o sucessor, ajudou a criar os sucessores e tal. E esse cara é contrário a uma definição, uma mudança que se impõe, se faz necessária. Eu, executivo, por respeito, por receio, eu não vou contrariar aquele fulano daquela empresa. Então eu não faço o que eu tenho que fazer para não contrariar aquele cara que é de confiança, aquele cara que está há 112 anos com a gente lá e tal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí. E uma outra coisa que a coragem também falta, imagine que a gente fosse uma empresa de moda feminina, de confecção de moda feminina, e a gente defina como nosso mercado, negócio, público-alvo, missão, qualquer coisa, trabalharmos com moda feminina, alto luxo, festa. Imagine que a gente faça essa opção. Aí a gerente comercial, que tem dificuldade de vender esse produto por algum motivo, chega para o executivo e fala assim, eu estou com uma oportunidade da gente fazer 20 mil camisetas, tipo Hering, sem fazer merchan para Hering, mas camisetas básicas, e você vai perder isso? Não, mas o nosso foco não, mas olha a oportunidade. Pagar à vista, né? O dinheiro já vai fazer pagar o à vista. Olha para você ver. Cuidado com esse planejamento. Esse planejamento vai quebrar a nossa empresa. Esses consultores não sabem nada, não. O que acontece? O executivo relaxa a definição que ele fez. Ele cede a pressões internas e não mantém
firmeza na definição que ele fez. Isso é extremamente comum. Não me perguntem o que eu acho que tem que ser feito, porque talvez não agrade a uma parcela relevante das pessoas que nos estejam ouvindo, né? Outra questão importante do planejamento não ter sucesso, o Igor também usou essa palavra, é a disciplina. Mas não é só a disciplina na elaboração, é a disciplina no acompanhamento, no controle. Gente, controlar, acompanhar, dá trabalho. Eu peço e defino que nós vamos para a esquerda. Eu tenho que ir lá ver se eu estou indo para a esquerda. Então isso dá trabalho. E os executivos, os gestores, gostam de tudo, menos de ter trabalho nesse tipo de trabalho. Ele quer o trabalho operacional ligado à área dele, então falta disciplina para acompanhar. E eu falo que o brasileiro é muito bom em planejamento, mas é péssimo em fazejamento. Planejar, bacana, consultores de planejamento somos muitos, mas e de fazejamento? E para fazer aquilo acontecer? Por isso a estratégia é uma consultoria intervencionista, né? Porque nosso negócio é fazer acontecer. Então esse é um dos problemas. E para não estender muito, eu queria resumir isso tudo num item só, que eu acho que é relevante, que é a falta de constância de propósito. Se nós estabelecemos um propósito para nós como profissionais ou para a empresa que nós gerimos, nós temos que ter firmeza de propósito. Significa que aquilo que a gente planejou é imutável? Não. Mas enquanto não se redefinir, nós temos que seguir. Será que num projeto de reestruturação de empresa, por exemplo, de reposicionamento mercadológico, ambos o planejamento ajuda, será que nós não vamos ter nenhum tipo de obstáculo, de dificuldade, de transtorno? Claro que... quase que rimou com brastorno. Não pode, não. Nós vamos ter algum tipo de dificuldade? Claro que vamos ter. Agora, eu tenho dois caminhos. Eu luto contra essa dificuldade, eu sento e choro. Sentar e chorar não dá resultado. Então, a gente precisa ter constância de propósito. Definiu? Insista. Vence, tem uma pedra no caminho, pula a pedra, explode a pedra, chuta a pedra, dá uma volta na pedra, mas vai em frente, cara. Então, na minha opinião, a gente pode resumir que se eu não tiver constância de propósito, dançou.